Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui para o nosso canal Professor Físio. Depois de um tempo aí fora, com dificuldades para poder gravar, estamos aí de volta para trazer o melhor conteúdo aí que eu possa compartilhar com a comunidade. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, uma doença sem saída. Vamos conhecer um pouquinho sobre a fibromialgia, esclarecer algumas informações, sua incidência, público que é mais acometido, faixa etária de idade, sintomas, exames, diagnóstico. Então, se você tem interesse em aprender sobre a fibromialgia, fica até o final desse vídeo que vai ser muito bom. Então vamos lá, vamos seguindo para o nosso conteúdo. Antes de mais nada, lembrando, deixa aquele like, dá um joinha aí para nós, compartilha esse conteúdo se ele for agregador de conhecimento para você e que possa impactar mais e mais pessoas acerca dessa patologia que acomete muitos e muitos brasileiros todos os anos. Então vamos lá, né? Fibromialgia, uma doença sem saída. Será mesmo uma doença sem saída? Vamos buscar esclarecimentos sobre isso, né? Fiz uma investigação, bastante estudo e também vou trazer a minha opinião clínica do que eu faço no meu consultório e os resultados que a gente vem obtendo aí há anos. Então a fibromialgia é uma doença crônica que causa dores difusas pelo corpo, né? E é de causa desconhecida, afeta músculos, tendões e ligamentos, né? Dores articulares. As pessoas relatam muito essa característica, né? A mialgia são dores musculares. E essas dores difusas estão esparramadas pelo corpo. Ora dói um lugar, ora dói outro e às vezes dói o corpo inteiro também. São relatos que os pacientes trazem, além de outras características. A incidência no Brasil é bem assustadora, né? Mas tem alguns questionamentos, algumas questões sobre essa incidência aqui, que é o meu ponto de vista, tá? Não vi isso em lugar nenhum, é simplesmente o meu ponto de vista sendo colocado aqui. Então, a incidência no Brasil ela tem uma característica de acometer principalmente mulheres, né? Em meia idade, em torno de 34, 54 anos, 35, 60 anos, é a faixa etária de idade onde a fibromialgia tende a aparecer, né? Ela tem uma proporção média aí de 7 mulheres para um homem, então ela acomete mais mulheres por conta disso, né? Estatisticamente é uma proporção aí praticamente de 7 para 1. Então os homens são menos acometidos, mas também existe outro fator, o homem esconde, né? Camufla um pouco, está sentindo dor e não se expõe como as mulheres. Tem esse fator aí no meio que pode alterar aí essa proporção. Pode existir mais homens com fibromialgia, mas é menos acometido em proporção média do que as mulheres, tá? Estatisticamente, no Brasil, de 2 a 3% da população já foi diagnosticado com fibromialgia. Aproximadamente 6 milhões de pessoas, tá? Aproximadamente 6 milhões de pessoas no Brasil têm um diagnóstico de fibromialgia confirmado. É muita gente, né? É uma quantidade muito grande. E os seus sintomas, né? A fibromialgia traz vários e vários sintomas, tanto que dificulta o seu diagnóstico e o seu tratamento devido a essas características, né? Então, os sintomas são dores generalizadas pelo corpo, né? Dores constantes nos músculos, nas articulações, fadiga persistente, cansaço, né? Distúrbios de sono, né? A insônia, né? Não consegue dormir, também envolve. Lembrando que quando a gente não tem um bom ciclo de sono, né? Que tem ali a insônia, acorda na madrugada, não consegue dormir, isso atrapalha o nosso corpo a fazer um processo de reparação, né?
e não conseguindo fazer esse processo de reparação por completo, a gente tem grandes chances de manter-se inflamado, né? Ter inflamações pelo corpo, o que também vem somar aí para o surgimento da fibromialgia. Então é muito comum que pessoas fibromialgicas tenham insônia também, tá? A dificuldade de concentração e memória é uma questão que também surge. Enxaquecas, cefaleias tensionais, sensação de formigamento ou dormência nos membros superiores. Então, para vocês verem, são muitos sintomas dentro da fibromialgia. Ela tem uma gama muito grande de sintomas e não para por aí. Outros sintomas da fibromialgia, né? Casos depressivos, ansiedade. Então, os sintomas eles podem aumentar por conta de um estresse ambiental ou emocional. Então, veja bem o tamanho da fragilidade. Uma pessoa com fibromialgia, se ela vive ali uma situação de estresse, ela pode acabar aumentando o seu limiar de dor, piorando o seu quadro diante do estresse vivido, né? Os pacientes tendem a estar estressados, tensos, ansiosos e em alguns casos depressivos. É muito comum quando você pega um paciente de fibromialgia, ele também ter ali com ele a ansiedade e a depressão envolvida. Outros sintomas podem estar associados com o síndrome do intestino irritável. A fibromialgia não é uma doença única, uma colocação que eu vou colocar para vocês, não é uma doença única, isolada. Normalmente ela carrega com ela uma série de outras doenças. E a síndrome do intestino irritável é outra que pode estar presente diante das pessoas com fibromialgia, né? E aí necessita de um acompanhamento nutricional aí para identificar alimentos que geram essa resposta irritativa no intestino para que possa ser eliminado e substituído aí na sua dieta. Agora vamos lá, vamos falar de exames. A gente já falou sobre bastante coisa aqui já sobre a fibromialgia. Vou pedir aquele like novamente, compartilhe o conteúdo, deixe um comentário aí se você gostou do conteúdo até agora, se você se identifica com tudo que eu falei, deixe um comentário aí. Vamos fazer esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas para levar esclarecimento e que as pessoas possam buscar o melhor caminho aí para se curar dessa doença que acomete muitos e muitos brasileiros. E os exames? Aqui é uma questão muito discutida. Um grande problema na fibromialgia envolve os exames. Então vamos lá, não se tem um exame específico para diagnosticar a fibromialgia, então não tem um exame único e específico, tá? Isso não existe ainda em fibromialgia. Utiliza-se de um exame de palpação de pontos específicos. Eu vou mostrar para vocês esses pontos, esse exame, tá? Utiliza-se desse método de avaliação, foi muito utilizado, porém ele é inespecífico, ele é um teste que não é muito fidedigno. Então precisa de associação clínica, precisa de outras estratégias de descarte de patologias para que se possa chegar a um final e concluir a fibromialgia, né? Então eu coloquei aqui para vocês exclusão de outras patologias através de exames laboratoriais. Então às vezes o médico pede lá um monte de exame laboratorial, não é para diagnosticar a fibromialgia, é para procurar se não existe outras patologias que possam estar desencadeando os sintomas para ser tratados. Descartando a existência de outras patologias, o diagnóstico da fibromialgia vai se tornando cada vez mais evidente. Então veja bem, vai lá, faz o exame dos 18 pontinhos, vai fazer exames laboratoriais, exames de imagem e vai se excluir patologias para que no final sobre a fibromialgia, né? Um fator de exclusão. O diagnóstico, que a gente já vem falando, é feito através do histórico médico, né? E associado aos sintomas clínicos
e exclusão de patologias. Então a pessoa vai ao médico, ela tem ali a sua história clínica com o médico, os exames que o médico já pediu, as investigações que ele já fez, vai se afunilando e ele vai direcionando o diagnóstico para a fibromialgia, né? E aí essa doença também, né, ali no diagnóstico dela, é muito comum ela ter uma associação com outras patologias, como a insônia, ansiedade e depressão, tá? Que estão bem enraizadas dentro do aspecto da fibromialgia, tá bom? Então o diagnóstico é feito dessa maneira. O teste, né? O teste diagnóstico aí dos 18 pontos, ele leva em consideração esses pontinhos vermelhos que estão aqui nessas duas bonequinhas, né? Que anterior e posterior, duas fotinhas, uma de frente e uma de costa. Cada pontinho vermelho desse aí seria um ponto de palpação, tá? E essa palpação é uma palpação dosada, não é uma palpação com estresse de força muito grande, pois qualquer pessoa vai sentir dor com uma palpação com uma força demasiada. Então existe um equilíbrio nessa força, né? Fala-se entre 2 kg de pressão na palpação, o que é meio difícil de fazer, de ter um cálculo preciso sobre essa pressão exercida. Mas para você que está aí me assistindo, 2,5 kg de pressão na palpação seria mais ou menos você pressionar até a ponta do teu dedo ficar branco, né? Então faz uma pressão aí com o seu dedo que você vai observar que a ponta do dedo aí acaba ficando branca, né? Corta a circulação sanguínea aí. Essa seria a pressão ideal para fazer a palpação. E aí a palpação é feita nesses 18 pontos. Dos 18 pontos que a gente está mostrando aqui, né? De 9 a 11 pontos tem que estar positivo. Existem controvérsias de 9, de 11, fica muito subjetivo esse exame, né? Então entre 9 e 11 pontos positivos na palpação se caracteriza aí a fibromialgia. Então são de uma vista anterior, olhando aqui na imagem, a gente tem 2 pontos na região aqui da cervical, na parte anterior, né? Ali próximo à região do ECOM, né? Do músculo externo-cleidomastoide, né? O músculo externo-cleidomastoide. A gente também tem aqui um outro ponto anterior que pega aqui na região do peitoral, né? Seguindo aqui para a região do ombro. A gente tem na interlinha articular dos cotovelos, na região anterior, na parte anterior, e a gente tem aqui embaixo na face medial próxima aos joelhos, né? Aqui na região próxima aos joelhos. Lembrando, pessoal, que algumas dessas regiões, de fato, elas já são doloridas, como por exemplo essa região do peitoral, uma palpação profunda com força nessa região, ela é dolorida, tá bom? Trazendo aqui para a parte posterior, a gente tem 2 pontinhos na região da cervical, parte posterior, região de trapézio. Se vocês pegarem o músculo trapézio lá no Google, dá um Google lá e pesquisa músculo trapézio pontos gatilhos, ele vai trazer uma semelhança com esses pontos que estão sendo colocados aqui, ó. Então a gente tem 6 pontos na região do trapézio. E o trapézio é um músculo que normalmente ele sofre muito. Então esse teste se torna subjetivo. 6 pontos são somente aqui, tá bom? E é muito fácil as pessoas apresentarem essa região aqui dolorida. Outros pontos é aqui na região das fossetas de Michaelis, né? Próximo ali da região sacral. E também aqui na região dos trocânters, né? Na região do trocânter do fêmur, na região lateral aqui dos quadris. Esses são os pontos a serem trabalhados. E novamente, é um teste subjetivo, havendo muitas controvérsias, e não é um teste totalmente fidedigno para diagnosticar efetivamente a fibromialgia, sendo necessário o descarte das outras patologias, exames complementares para descartar essas outras patologias
e a associação com outros fatores clínicos que venham a levar o diagnóstico da fibromialgia de forma verdadeira. O tratamento, tratamento da fibromialgia, ele é medicamentoso, tá? Também com acompanhamento psicólogo e um tratamento com nutricionista, tá bom? É muito importante ter um nutricionista envolvido nesse aspecto aí da alimentação. Hoje fala-se muito, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, fala-se muito numa estrutura chamada de tríade branca, que é o glúten, o açúcar e o leite, que são 3 substâncias altamente inflamatórias para o organismo, gerando respostas no corpo bastante adversas. Então, para uma pessoa que já está em quadro patológico com vários pontos de inflamação pelo corpo, estar envolvido com esses tipos de alimento pode aumentar o nível de inflamação e muito, além de outros alimentos também. E também temos, em contrapartida, os alimentos que são anti-inflamatórios. Então, é necessário que o nutricionista faça ali um equilíbrio alimentar para você, como o mamão, por exemplo, que tem substâncias anti-inflamatórias nele, tá? E a fisioterapia, a fisioterapia da qual área que eu sou especialista, que é a minha formação. Dentro da fisioterapia nós temos várias linhas de tratamento aí para fazer o acompanhamento do paciente fibromiálgico. E dentro da fisioterapia aqui, eu não estou negligenciando o educador físico, tá? Dentro da fisioterapia eu vou trazer junto o educador físico, que é a visão da atividade física. No meu ponto de vista como fisioterapeuta, eu acho imprescindível que o paciente ele venha a fazer atividade física. Porém, o limiar de dor é tão grande que muitas das vezes eles não conseguem fazer, não tem uma resposta boa diante da atividade física. E a fisioterapia entra nesse sentido de redução desse limiar de dor, e algumas técnicas da fisioterapia vêm desempenhando papel muito, muito importante e ajudando aí as pessoas a melhorar muito assim, relatos de até 90% de melhora do quadro ou até mais, tá bom? Então, dentro dessas especialidades da fisioterapia, a gente tem uma gama muito grande de estratégias, como o Pilates, a fisioterapia convencional com um tratamento analgésico, e também temos aí algumas abordagens de destaque, que é a osteopatia, a quiropraxia, a microfisioterapia, a medicina germânica, que são abordagens que, somadas, principalmente estando todas juntas, têm um resultado fantástico, Então é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje era sobre fibromialgia. A gente vem chegando ao final. Falamos aí sobre vários aspectos, várias questões sobre a fibromialgia. E a gente finaliza o nosso vídeo por aqui. Forte abraço aqui do Professor Físio. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Compartilha, comenta e deixa seu like e vamos crescer. Um abraço e até mais.